Olá, professores! Estamos aqui para mais uma gravação de aula da nossa revista Fé e Ciências, Evidências que Apontam para Deus. Hoje a nossa gravação é sobre a nossa aula 4, nossa quarta aula, que seria Criação ou Evolução? Pode ser ambos? Essa é uma segunda lição, depois da que a gente tratou sobre o Big Bang, com um tema um pouco mais polêmico, que nesse tema polêmico nós precisamos utilizar de ferramentas e ter escolhas de como trabalhar isso. Por quê? Porque é uma lição de escola dominical, professores, que por mais que nós estamos tendo um enfoque na ciência também, nós não podemos esquecer que é sobre Deus e a nossa fé e as bases de nossa fé. Então nós não poderíamos colocar uma lição inteira trazendo todos os argumentos que fariam a seleção, que são colocados para nós sobre a seleção natural. Nós não poderíamos perder toda a aula falando apenas desse contexto, dessa matéria específica. Por quê? Porque senão a gente estaria tendo uma lição sobre ciência e não uma lição de EBD. Então, quando eu fiz as escolhas em relação aos tópicos que estão nessa lição, eu trabalhei muito mais com uma ideia de vamos apresentar, assim como a gente fez no Big Bang, vamos apresentar os panoramas e depois demonstrar que isso não afeta a nossa fé e que nós podemos compreender um Deus Criador independente da visão que é colocada em como foi executado essa criação. Então, a ideia central e geral, ela passa muito mais por isso. Passa muito mais por uma ideia de vamos apresentar essa teoria, vamos vê-la superficialmente ali de onde veio, como que se desenvolve, qual foi o teórico ou o cientista que trouxe isso de uma maneira mais vigente, e após isso vamos entender o que isso impacta na nossa fé ou não. Então a nossa missão, professor, para os nossos jovens, não é dar uma aula de ciências para eles, mas fazê-los compreender de que determinadas teorias, como a gente trabalhou o Big Bang, elas são utilizadas de formas e ataques por cientistas ateus e por militantes desses cientistas ateus e que nós precisamos ter como base firmada de que elas não atacam a nossa fé como um todo. Então é essa a nossa missão aqui, nessa lição também. Então, nós temos como objetivo dessa lição, então, os 3 objetivos que nós temos dessa lição. Entender o que é evolução natural, compreender a nossa leitura pentecostal literal da criação, compreender que Adão e Eva necessitam existir literalmente para a nossa fé. Primeiro, a gente precisa abrir um parênteses aqui, que, assim, quando nós vamos olhar para esse tópico, é um tópico, como eu disse no início, polêmico. Mas nós precisamos abrir esse parênteses para tratar se ela entra em contradição com a lição anterior. Por quê? Porque, vamos lá, eu coloquei na lição anterior para vocês deram na semana passada, ou você, o seu parceiro, o professor, trouxe para eles essas ideias de que tem a Terra Antiga, a Terra Jovem, e que ambas podem ser posições que os cristãos podem assumir, e que elas não anulam a sua fé como um todo, e que isso é importante. E compreender que a ideia central é compreender Deus como um Deus criador, e é essa a nossa missão aqui como professores, era essa a missão que nós tínhamos que passar para esses alunos da nossa classe. Mas, quando nós olhamos esse contexto geral, nós podemos pensar, tá, então quem crê na Terra Jovem, logo não crê na seleção natural. Quem crê na Terra Antiga, logo crê na seleção. Não é assim que funciona. Nos estudos que nós realizamos para compreender isso, nós percebemos que muitos teólogos têm visões distintas em relação a isso. Teólogos que têm a ideia de uma Terra Antiga, às vezes leem a ideia, o processo criativo de Deus do homem como um processo literal de Gênesis, enquanto outros não leem assim. Então, por que isso é importante? Porque a criação do homem e da mulher, ela é um processo, e aqui quando nós estamos colocando criação e evolução, eu estou excluindo o resto da criação, e estamos tendo um enfoque em nós, seres humanos. Então, quando há essa criação do homem e da mulher, ela é um processo que nós podemos colocar único. Então ele se distingue de todo o resto da criação como um todo. Nós somos criados de uma maneira especial, como é colocado na revista, uma maneira que vai refletir o caráter de Deus, a sua criação, para governar a criação de Deus. Então, ao analisarmos o texto bíblico, nós podemos ver esse enfoque
E assim também nós precisamos compreender que ela não vai entrar em confronto com a lição anterior. Por quê? Porque Deus pode ter, por exemplo, o teólogo pode compreender, você professor, o estudante, o seu aluno pode compreender a Terra Antiga como uma ideia mais verídica perante as provas as teorias que a ciência trouxe para nós, e ainda assim compreender que naquele processo, naquele momento específico da humanidade, Deus cria assim, literalmente, como se coloca no Gênesis, a criação do homem e da mulher. Então, um não anula o outro. Então, quando nós colocamos essa parte, é necessário compreender. Por quê? Porque nós trabalhamos uma ideia central do Big Bang dessa criação do universo, sendo uma criação literal, conforme o texto de Gênesis registra, ou não literal, como se o texto de Gênesis tivesse um sentido muito mais teológico e simbólico do que uma leitura literal do texto mesmo, conforme coloca ali. E aqui nós vamos trabalhar numa ideia parecida, mas aqui a gente já tem um posicionamento um pouco mais certo do que na lição anterior. Por quê? Porque é necessário se colocar os posicionamentos na mesa, mesmo que eles não excluam o outro lado como também algo que pode se apresentar verídico. Como nós colocamos em todas as 3 lições até agora, a ciência é algo que evolui, e as novas provas científicas ou descobertas científicas ou teorias científicas, elas podem e vão provavelmente trazer a nós novos elementos que vão fazer a gente olhar para o texto bíblico e verificar se, de novo, a infalibilidade da Bíblia não é questionada, mas olhar para o texto se a nossa visão para aquele texto está correta ou não. Então, hoje nós temos determinados posicionamentos que podem não ser os posicionamentos de amanhã. Alguns posicionamentos não podem mudar. É o nosso quarto tópico, nós vamos chegar lá. Mas outros posicionamentos sim podem ter as suas discrepâncias. Então assim, é necessário compreender que isso é mutável. O posicionamento em relação a como que foi ou como ocorreu. E de novo, só não é mutável quem fez. E não é mutável determinadas verdades bíblicas, como nós vamos apresentar aqui. O primeiro tópico, então, é sobre o que é a evolução natural, né? E a evolução natural, ela se populariza mais no século XIX, com Darwin, como todos provavelmente vocês conhecem. Ela é uma ideia que os indivíduos mais adaptados a um ambiente específico têm maior chance de passar as suas características para as gerações seguintes. É uma ideia de bilhões de anos, onde isso vai se evoluindo. As espécies vão se evoluindo, e conforme elas estão mais adaptadas àquele ambiente, elas vão passando de geração em geração, e isso vai se evoluindo. Nós, obviamente, irmãos, aqui a gente não está falando de Homo sapiens, isso e aquilo, porque nós não temos espaço para isso, não é uma aula de ciências, como eu passei para vocês, mas eu coloquei 2 livros em referência para vocês que vão trazer um contexto bem mais amplo da seleção natural, da teoria da evolução, como nós colocamos aqui. Então, para te dar mais argumento e mais subsídio, para se alguma pergunta do seu aluno vier a você sobre isso, você poder respondê-la. Tá? Então sim, nós temos processos do Homo sapiens, nós temos processos específicos durante essa seleção natural e evolução que desencadeariam vários subtemas para nós trabalharmos que nós não temos espaço aqui. Então nós estamos trazendo a ideia da seleção natural como uma ideia mais genérica, um apanhadão, vamos dizer assim, desculpa a palavra, mas um apanhadão sobre o que é isso para que nós possamos avançar para as verdades bíblicas que nós queremos trazer com esse tema. Então, basicamente é isso. Então, a teoria da evolução é uma explicação. É uma explicação científica sobre como as diferentes formas de vida surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo, utilizando sempre essa ideia de que em determinado espaço de tempo, em determinado ambiente, determinadas fontes de vida ali, né, com determinadas espécies se adaptaram melhor e passaram essa adaptação e essa melhora para as suas próximas gerações, e isso, indo a pouco, chegaria em quem nós somos hoje. A ideia principal é que parte de uma ideia primata e que nós chegaríamos a quem nós somos hoje. Não é consenso que a seleção natural acontece conforme Darwin diz, mas ele popularizou o tema, então por isso que ele recebe a maioria dos créditos. Mas como a gente sabe,
como nós sabemos e colocamos durante todas as 3 lições, essa ciência ela vai sendo mais estudada e alguns pontos eles vão sendo mais diversificados, né, em relação a isso. Então basicamente, é isso que a teoria da evolução é. Eu coloquei mais uma coisa importante aqui, ó. É importante entender que a ciência e a fé lidam com questões diferentes. A ciência se preocupa em explicar como o mundo natural funciona, enquanto a fé trata de questões mais profundas como propósito e significado. Dentro disso, eu até grifei esse tópico para conversar com vocês, professor. Por quê? Porque, assim como nós falamos ali na ideia do Big Bang, quando nós chegamos em um tema como esse, a primeira, como posso dizer assim, a primeira reação que nós temos é um confronto. Compreender, entender não, isso entra em confronto com a minha fé. E, de novo, nós damos muito vazão, poder e autoridade para teorias que não confrontam a nossa fé. Confrontam, de novo, uma maneira como nós lemos determinados textos bíblicos, mas não a infiabilidade da Bíblia como um todo e também não a autoridade que ela tem sobre as nossas vidas espiritual e de propósito mesmo. Então é necessário fazer essa separação mais uma vez. Por quê? Porque nós vamos perceber aqui, nesse tema específico, que nós temos teólogos assim, como eu posso dizer assim, teólogos famosos, verdadeiros homens de Deus que entendem essa visão como correta. Entendem que a seleção natural, e aí isso vai ter um ponto ali do design inteligente também, foi, assim como creem alguns no Big Bang, foi um método utilizado por Deus, guiado por Deus, para que todas as espécies fossem criadas. Então, lembra que quando nós falamos do Big Bang, nós colocamos que alguns poderiam interpretar de que Deus deu o start da expansão, e isso foi se criando, sendo guiado por Deus? Assim também alguns entendem em relação a essa seleção natural. E teólogos muito famosos, professor, provavelmente você conhece, ó, Tim Keller, ele vê dessa forma. Então Tim Keller é um teólogo que vê assim. Nós temos um famoso livro dele, né, que é A Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica Deus, onde ele coloca esse posicionamento. Ele não coloca como um posicionamento primordial, mas ele coloca que sim, ele crê que Deus, através da seleção natural, nos trouxe até onde nós estamos, e ele interpreta isso como um poder divino de Deus mesmo em criar do nada determinadas coisas e a partir desse nada fazer com que elas evoluam. Então é uma visão dele. Nós temos o Alistair McGrath também, que é um teólogo muito famoso nessa parte de como eu posso dizer, né, de ciência e estudo da ciência, onde ele pensa dessa forma. Nós temos também C.S. Lewis, que também ele tende a essa visão. Nós temos Francis Collins, que também tende a essa visão. Nós temos, e aí de uma forma um pouco mais genérica, até mesmo N.T. Wright, que é um teólogo muito famoso e muito relevante, onde ele também compreende, ele não dá um veredito de que foi dessa forma, mas ele abre espaço para essa interpretação não literal do texto. Ele abre esse espaço. Então, dentro de todos esses pontos, o que eu quero formar, antes de nós irmos para os outros 3 tópicos que vão trazer mais a nossa visão pentecostal, o que eu quero formar, de novo, como opinião para vocês, professores, e para que vocês consigam transmitir isso aos seus alunos, é que isso não ataca a nossa fé. Esse argumento não ataca a nossa fé. Essa forma de pensar não ataca a nossa fé. Por quê? Porque, de novo, a interpretação do texto, a maneira como interpretamos o texto, não entra em confronto se o texto é real ou não, se ele é verdadeiro ou não. E aí vai, de novo, depender de como nós lemos o texto, de como nós o interpretamos à luz dos nossos dias atualmente, né? Então, todos esses homens de Deus foram homens assim. O Tim Keller é um pastor que morreu recentemente, né? Que Deus o tenha. Mas
é um pastor assim que foi muito relevante em Nova York, trazendo uma igreja em uma cidade perdida praticamente em relação ao evangelho, a Remember, e a partir disso construindo ali um verdadeiro evangelho, um evangelho centrado em Cristo, com pregações cristocêntricas o tempo todo, mas que ao analisar o texto bíblico ele compreende à luz das descobertas científicas de que pode ter ocorrido assim. Eu estou dando todo esse panorama geral, irmãos, porque, professores, essa não é a minha posição como comentarista. Essa não é a minha posição como comentarista. Eu tendo a ler o texto bíblico, principalmente da criação do homem, como um texto literal. Eu tendo a ter essa posição, a partir de todo o exame que eu faço das Escrituras. Mas, o que eu quero trazer para vocês eles não afetam a minha fé, por eles interpretarem de uma forma diferente. Por quê? De novo, vamos voltar? É o mesmo Deus Criador, é o mesmo Jesus Salvador, e em nada abala os pilares da nossa fé. Em nada abala os pilares da nossa fé. Do que nos vale, em questão a firmeza da nossa fé, saber se Deus criou a partir como posso dizer assim, criou a partir de um barro, alguém fazendo ali como se fosse um vaso, ou se foi a partir de uma seleção natural e o barro simboliza que nós viemos de uma ideia de uma evolução central, né? Uma evolução... no termo de evolução mesmo, né? Com o tempo seguindo evoluindo. Então, do que nos vale isso para a nossa fé fixada em Cristo? O que eu quero trazer para vocês, professores, mais de uma vez, é que do que nos vale essas pequenas discussões abalarem a nossa fé, sendo que elas não têm o poder de mexer nos primórdios e nas bases, nos dogmas, no bom sentido dizendo, e nos fundamentos, no bom sentido dizendo, que a nossa fé tem. Nós não paramos para evangelizar um homem na rua, para explicar para ele como ele foi criado. Nós paramos para evangelizar um homem na rua e dizer como ele é pecador e porque Cristo morreu por ele. Então, isso não deveria ser um confronto a nós. Independente de nós discordarmos dessa posição, e aí você fala assim, mas e o nosso posicionamento? Mas para que é esse posicionamento, professores? Para que é um posicionamento de colocar e apontar e falar essa teoria é uma teoria satânica porque ela anula? Não, ela não anula. Ela não anula porque foi o mesmo que fizeram com Galileu Galilei, foi o mesmo que fizeram com tantos homens de Deus, e cabe a nós, a nossa miserabilidade, compreender que Deus se revela e cria e faz da forma que Ele quiser. E se ele, como coloquei na lição passada, e se a Terra é jovem, se ele criou tudo em 6 dias de 24 horas, no 7º ele quis descansar, e se ele criou o homem do pó mesmo, fazendo ali um barrinho e criou o homem, e se tudo isso for real, se tudo isso for verdade, amém. É o mesmo Jesus que veio e nos salvou. E se ele criou a partir de uma expansão do universo, de um ponto pequeno e quente, e a partir dessa expansão foi se criando seleções naturais e nós chegamos aqui, amém também. O que nós não podemos discutir é o nosso Deus é o Criador do universo. É isso que nós não podemos discutir. O nosso Deus é o Criador do universo. Eu não vou tratar como ideia satânica aquilo que não é, professores. E você também não pode. Então, a minha ideia central é demonstrar que nós temos argumentos. Lembra que a ideia central da revista é dar argumentos e formas de o seu jovem proteger aquilo que ele acredita. A sua fé como um todo, mas não ser um militante. No sentido de a pessoa falou na sala de aula, então como foi a seleção natural? Ele levantar, e essa seleção natural é mentira. Não é assim que nós vemos o Evangelho. O Evangelho nós vemos a partir de uma base sólida, de um Deus criador, de um Deus redentor, de um Filho que se sacrificou e de um Filho que vai voltar a nos buscar, para nos buscar. A nossa base é sólida demais para balançar com pequenas teorias e discussões que não levam que possam demonstrar como Deus executou a criação, mas não tem poder de demonstrar o amor e o caráter de Deus para conosco, as suas escolhas para conosco de entregar o seu filho. Nada disso é abalado com esses tipos de teorias. Então, eu trouxe esses autores,
e provavelmente você os conhece, e C.S. Lewis, que é um cara tão famoso também, segue determinadas visões assim. E eu trouxe todos eles para demonstrar o quê? No sentido geral, irmãos, isso não anula a nossa fé. No sentido geral, isso não anula a nossa fé. Há apenas um ponto que anula a nossa fé, se for mal interpretado. Mas esse a gente vai falar no quarto tópico. Agora, quando nós vamos para o segundo tópico, que é uma leitura literal da criação humana, que é a posição do comentarista que está aqui, e é a posição majoritária quando nós falamos sobre pentecostais. Quando nós falamos sobre o nosso ciclo, a posição majoritária é uma leitura literal. E, para falar a verdade, é uma posição majoritária dentro dos cristãos conservadores como um todo. Mas isso não é geral, mas é a majoritária. Quando nós vamos perceber, eu coloquei aqui, parece-nos que ela contrasta com a ideia de uma terra antiga, isso a gente já explicou e não é verdade. A narrativa da criação do ser humano é categórica, Gênesis 1, 27, e distingue de todas as outras formas de vida, impondo-nos a responsabilidade de refletir o caráter de Deus na criação. Eu tinha trazido isso para vocês anteriormente, reforçando. Quando nós vamos interpretar isso literalmente, nós vamos ter uma ideia de que nós fomos criados de uma maneira especial e com uma missão especial e com uma governabilidade especial perante todo o resto da criação. Então, esse processo de seleção natural, dentro dessa ideia de uma leitura mais literal do texto, ele tira essa especiaria de nós mesmos, essa ideia de nós termos algo diferente em nós, colocado por Deus em nós e criado assim para você. Então, se Deus nos criou para ser essa pessoa, esses seres humanos governantes em relação à Terra, que o pecado foi nos tirando tudo, tá? Mas eu falo a ideia central, geral de Deus, naquele momento da criação. Governando sobre a terra, para encher a terra de população e para sermos adoradores dele, nós vemos isso um trato muito especial de Deus. Um trato ali, um salmo, como o de Davi falou no Salmo 139, tu me teceste no ventre da minha mãe, uma ideia de por mais que a evolução natural não vai tratar da mãe, e sim lá dos primórdios, mas é uma ideia de que foi tudo calculado para que nós fôssemos da forma que nós somos hoje. E esse mesmo argumento é usado do outro lado, que foi tudo calculado para nós chegarmos aonde nós estamos hoje. Então, quando nós olhamos a leitura literal, ela nos traz uma ideia diferente. Quando nós vamos olhar para o que Balgman vai dizer, ele vai falar assim, estou convencido de que a narrativa de Gênesis fornece um relato factual dos eventos da criação e acredito que a ciência, quando corretamente compreendida, apoia essa visão. Então quando nós vamos olhar para o que o John diz, ele vai trabalhar nessa linha oposta e vai dizer assim, não, eu estou convencido, ele é um cientista também famoso, estou convencido de que o relato é literal e, além de estar convencido que o relato é literal, eu acredito que uma boa observação da ciência vai confirmar isso. Quando nós vamos vindo para o contexto mais brasileiro, nacional, nós temos o Adalto Lourenço também, que faleceu há um tempo atrás, alguns meses ou um ano atrás, onde ele trazia nas suas palestras alguns argumentos demonstrando propriedades da terra que nós temos e dando provas dentro dos seus estudos de que nós viemos realmente do pó da terra e da forma mesmo que o relato de Gênesis nos coloca. Então, a leitura literal do texto é algo que nos é mais palpável, na opinião do seu comentarista e na opinião da maioria dos teólogos. Mas, de novo, ela não é única. Ela é majoritária, mas ela não é única. Por quê? Porque nós temos pessoas de muita referência que não pensam dessa maneira, certo? O terceiro tópico, e aí eu queria que você, na sua casa, com as referências que nós colocamos, acabou que as referências não vieram à lição, mas foi mandado no grupo dos professores, então você dá uma olhadinha aí no grupo, onde tem ali, eu trouxe 2 livros, indicação de 2 livros para cada lição. Então nós temos ali 26 livros indicados ali para que nós... E, obviamente você não precisa comprar os 26 e aqueles que você conseguir online, você usa assim também. E óbvio que também você não precisa ler os 2 livros para dar essa lição, mas tem ali capítulos específicos que vão te ajudar em relação a isso. E falando do design inteligente, como isso funciona também.
O design inteligente, e aqui é um panorama geral que vai servir para a aula de Big Bang, vai servir para essa aula e vai servir para a aula também de Deus e a cosmologia, que é uma ideia central de que o ajuste fino do universo indica a existência de alguém por trás. O design inteligente ele é uma teoria que ela não toma como base o Deus evangélico como real, mas toma como base, através dos seus estudos, de que a complexidade do universo aponta para uma ideia de um ser superior por trás dessa complexidade. Então, quando nós vamos olhar para ele, nós vamos perceber que, por exemplo, na ideia de seleção natural, muitos dos que acreditam nessa ideia do design inteligente vai compreender o quê? A seleção natural é algo tão complexa e tão ajustada e tão assim sem erro e tão durante um longo tempo onde tantas coisas ruins poderiam ter acontecido para que brecasse essa seleção, essa evolução, que só pode ter um Deus por trás. Então, aqueles que geralmente creem na seleção natural e ainda se denominam cristãos convictos, geralmente abordam ou até tomam como base essa ideia de um design inteligente. Dos autores que eu disse aqui, nem todos pensam assim. Mas, da mesma forma que pode ser utilizado, e de novo, é uma teoria, tá, irmãos? A design inteligente, quando foi, não vou dizer lançada, né? Mas quando o livro, né, o Design Inteligente de 1991, do William, foi lançado, ele trouxe como se fosse um afago aos cristãos que queriam demonstrar cientificamente um Deus criador. E assim, não é necessário, por mais que possa ser também um bom ponto de partida. De novo, a Bíblia não nos dá um embasamento para tratá-la como um livro de ciência, ela não o é. E esses livros que vão sendo trazidos por cientistas apenas nos dão argumentos diferentes do que nós podemos ser. Ou não só do que nós podemos ser o que nós podemos ser a partir das ideologias que nós acreditamos, a partir dos pontos em que acreditamos, porque tudo aquilo monta em nós a cosmovisão que nós vamos ter do mundo, né? Então, quando nós vamos observar todas essas teorias, elas acabam nos colocando um panorama geral daquilo que nós cremos. Então, o design inteligente trouxe esse afago para uma galera, professores, que queriam acreditar em determinados avanços científicos, mas que se viam confrontando com as ideias de Deus antes. Isso não poderia ser aceito anteriormente e que hoje já é mais aceito. Ele tem essa característica de dizer o básico, assim, você vai ter um tópico aí de 5 parágrafos, mais as interpretações, mais as indicações que eu coloquei para vocês, mas eles trabalham com uma ideia geral, que é por trás do ajuste fino do universo, de toda a complexidade do universo, há um Deus criador. Então ele trabalha com essa ideia geral. E isso é muito importante. Então, sendo assim, o design inteligente traz a nós essa ideia, essa compreensão do que seria uma visão que possa abordar tanto fé, cristianismo, criação, como também seleção natural, entre outros pontos. O último tópico, o último parágrafo, né, do último tópico vai colocar assim, né? Contudo, a teoria do design inteligente oferece uma maneira de considerar que tanto a evolução quanto a criação literal podem coexistir sob a perspectiva de um criador inteligente. Para os jovens cristãos, isso pode proporcionar uma compreensão mais rica e integrada da fé e da ciência, mostrando que é possível conciliar diferentes visões sobre a origem da vida com a crença em um Deus que projetou e guiou a criação. Então é importante só a gente fazer esse parâmetro do design inteligente, mas como eu disse, dá uma olhadinha nas referências que nós colocamos, que está no grupo dos professores, assim como também os livros que a gente cita aqui, que nós citamos aqui, até no desenvolvimento desse argumento do design inteligente, e também pode pesquisar, ver outros pontos a se considerar aí nos vídeos ou em outras pesquisas suas mesmo, professor, para que você consiga trazer essa ideia geral, que a gente não consegue trazer todas as complexidades dela, assim como também não da teoria da evolução, para os seus alunos. O último tópico vai trazer para nós Adão e Eva necessitam ser reais, onde, de forma rápida, né? Professores, assim, igual eu coloquei,
só existe um ponto que nós não podemos discordar em relação à leitura bíblica. Adão e Eva necessitam ser reais. Por quê? Porque a maneira como tudo se foi criado, como eu disse, pouco importa. A maneira como se foi seleção natural, se foi... não importa muito também. Mas os personagens bíblicos, Adão e Eva, eles necessitam ser reais. Essa opção a gente não tem, para eles serem de forma simbólica. Você lembra que na lição 2 nós colocamos que se todos... nós não podemos ler a Bíblia de forma integral, literalmente. Integralmente, literalmente. Não tem como. Se nós lermos a Bíblia toda literalmente, a gente vai perder a essência. E não perder a essência, né? Ler errado, porque muitos dos textos não trazem essa conotação literal. Assim como eu alertei também que nós não podemos errar e acabar se perdendo nisso, de pensar, e isso não pode, de pensar que nós podemos olhar a Bíblia toda como se fosse um ato simbólico, porque também não é. Então, lembra que eu coloquei que Jesus é real, o Espírito Santo é real, a vinda de Cristo é real, aquele panorama de João 1 é real, e isso é literal, nós não podemos trabalhar com uma hipótese simbólica. Assim como nós também não podemos trabalhar com a hipótese simbólica de Adão e Eva. Então, sim, os personagens, eles não podem ser lidos simbolicamente. A Bíblia vai nos dar, Paulo vai tratar assim, Lucas vai tratar assim, Lucas vai usar as genealogias de Jesus desde Adão, então trabalhando com a ideia de que Adão é um ser histórico, real, literal, assim como também as epístolas de Paulo também vai trabalhar, Romanos 5,12 vai trazer essa ideia. Quando nós vamos para 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, demonstrando que tanto a figura de Cristo, obviamente, como a figura de Adão são figuras reais e literais. Nós também temos a compreensão de que Jesus é o segundo Adão, obviamente não teria como ele ser essa tipologia do segundo Adão, sendo o primeiro Adão não tendo existido, sendo apenas algo simbólico, então não tem como. Também nós temos vários espelhamentos, como nós temos da tentação de Jesus para com a tentação de Adão no Éden. Nós temos outros pontos demonstrando que Jesus venceu coisas que Adão não venceu. E também a ideia geral mesmo do cristianismo de compreender que o pecado original entrou por Adão e Eva no mundo. Então não tem como isso ser simbólico. Por quê? Porque a cruz é a resposta para esse pecado original. Então, quando nós vamos olhar o relato de Gênesis, como a gente vai ver o proto-evangelho, né? Tipo, aquele primeiro evangelho mesmo, a raiz do evangelho, quando Deus fala que virá alguém que pisará na cabeça da serpente, aquele relato real mesmo de uma conversa e de um castigo que Deus estava aplicando ali, tanto a Adão quanto a Eva quanto a serpente. Então, é um relato real daquelas figuras históricas que realmente existiram. Então, para você, é necessário passar para o seu jovem que você pode questionar se foi através de uma expansão do universo ou se Deus criou em 6 dias de 24 horas. Você pode pensar se foi através de uma seleção natural, por mais que essa não seja a nossa posição, pode ser tido por uma seleção natural de bilhões de anos, ou Deus criando em um desses 6 dias o ser humano através da Terra. Você pode imaginar muitas coisas e ter outras teorias, professores e para os seus alunos também, mas você não tem a opção, essa opção você não tem, de colocar como simbólico a figura de Adão e Eva, porque o Evangelho, para ele existir conforme nós cremos, eles dois precisam ser reais. Então para isso a gente precisa ter isso fixo, então isso já é um fundamento, isso a gente precisa crer. Isso a gente precisa acreditar. Então, por mais que a ciência possa trazer 1001 argumentos, isso é um fundamento. Isso não pode ser questionado. O último parágrafo vai dizer assim: por fim, a narrativa de Gênesis 3 estabelece o início da promessa da redenção. Deus declara que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse evento é conhecido como proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. A promessa da redenção, portanto, está diretamente ligada à queda literal de Adão e Eva. Então é necessário se compreender isso, professor, que
independente de tudo que nós vimos aqui sobre design inteligente, sobre uma leitura literal da criação humana, sobre evolução natural, sobre Big Bang, sobre o próximo que nós vamos falar sobre Deus e a cosmologia, uma ideia de um universo como essa coisa linda de Deus, e tantos outros temas que nós poderíamos trabalhar. Todos eles nós temos essa liberdade de verificar se a leitura que nós estamos tendo é correta, de acordo com o que a ciência às vezes nos traz. Mas a interpretação de Adão e Eva como seres simbólicos, que sim, alguns teólogos liberais, que não são a maneira como nós pensamos, pensam que isso pode sim existir, esse tipo de leitura pode sim acontecer, para nós não. Essa precisa ser real. Para que o evangelho, conforme nós cremos, possa ser um evangelho palpável e crível. Para que nós podemos olhar para a figura de Jesus e entender que ele é o reflexo contrário das ações que Adão e Eva fizeram para que hoje nós sejamos esses seres pecaminosos mais alcançados pela graça. Então esse ponto é muito importante. Para finalizar, eu vou deixar a conclusão para vocês. Independente das diferentes visões sobre a criação e a evolução, uma verdade permanece firme. Deus é o Criador de todas as coisas, seja através de um ato criativo direto ou de um processo complexo. Sua sabedoria e poder são revelados na vastidão do universo e na intrincada beleza da vida. Ao explorarmos essas questões, somos levados a admirar ainda mais o Deus que projetou cada detalhe da criação com propósito e amor. Então, eu quero finalizar essa lição com vocês, mais uma vez trazendo a ideia geral. Deus é o Criador de tudo, de todos, e qualquer teoria tem que ficar abaixo disso. Deus é o Criador, Deus é o Criador. A partir disso, trazer também essas ideias de que os teólogos que eu trouxe a vocês só demonstram que nós não podemos nos sentir atacados por verdades que em nada abalam o fundamento da nossa fé. Então, por mais que isso possa ser uma posição que possa ser real, que não é a nossa posição, mas que possa ser real, se por um acaso ela for, isso não anula em nada a nossa fé. Isso apenas, assim como o Big Bang, vai apenas trazer uma compreensão de como Deus utilizou, as artimanhas que Deus utilizou para nos trazer até quem nós somos hoje. Agora, a partir dessa compreensão, nós precisamos compreender que Adão e Eva necessitam ser reais para que toda a história do Evangelho possa ser crível. A gente consiga crer de forma firme nessas verdades. Ok, professor? De novo, são temas assim muito vastos, com muitos nuances, com muitas complexidades, e que nós não temos nem caracteres e nem tempo para expor tudo a vocês. Então a ideia das aulas é te segmentar o que estava na cabeça do comentarista, para que você consiga entender melhor tudo que está escrito, te dar caminhos a se pesquisar e te dar ideias de como você vai aplicar isso aos seus alunos, e sempre trazer para você o núcleo, o que nós queremos que você passe ao seu aluno, o que nós queremos que você passe ao seu aluno em relação a nós queremos passar que Deus é o Criador de tudo e de todos, e que todos esses processos científicos estão abaixo desse Deus Criador, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é inerrante. É isso que nós queremos trazer, que esses ataques podem ser contra-atacados, como também podem simplesmente ser ignorados, a depender de como eles são feitos a nós. E essa é a nossa principal função. Ok, professores? Então, desejo para vocês uma ótima aula e até a semana que vem.